Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Vozes da Ibis, o canal onde os contos ganham voz e os mistérios ganham forma. Hoje, apresentamos uma história que vai te arrepiar da cabeça aos pés. Prepare-se para adentrar o sombrio e intrigante universo de O Fantasma da Linha 5410, um conto escrito pela talentosa Marli DHF. Aqui no canal, damos voz à literatura brasileira e celebramos os autores que se dedicam a contar histórias únicas, cheias de suspense, emoção e alma. Se essa ideia te encanta, já deixa o seu like, comenta o que achou do conto e compartilha com os amigos que também amam um bom mistério. Seu apoio é essencial para fortalecer a nossa literatura nacional e dar espaço aos nossos autores. Agora respira fundo, e embarque com a gente nessa viagem misteriosa, e roda a vinheta. O Fantasma da Linha 5410. Era comum eu sair de casa todos os dias às 4:30 da manhã, pontualmente, em direção ao ponto de ônibus que ficava no final da rua. Lá, esperava meu transporte, o ônibus da linha 5410, que me levava até a empresa alimentícia onde trabalhava como auxiliar de produção. Atuava como embaladora, em turnos de 8 horas, entrava às 8 e saía às 4 da tarde. Perdia cerca de 4 horas por dia apenas no transporte público, mas não me importava. Emprego andava escasso, e eu não podia me dar ao luxo de trocar o certo pelo duvidoso. O ônibus, sempre no mesmo horário, tornará-se parte da minha rotina. Quase sempre vinha vazio. Por morar perto do ponto final, geralmente era a primeira a embarcar. Foi naquele dia que o vi pela primeira vez. Sentado no último banco, perto da janela, havia um homem de aproximadamente 30 anos. Era bem vestido. Calça jeans, camisa social preta abotoada até o pescoço, gravata vinho e sapatos sociais tão lustrosos que brilhavam. Passei pela catraca, cumprimentei o motorista, que já era meu conhecido, e sentei perto da porta, como de costume. Peguei o celular, não para mexer em redes sociais, mas para observá-lo pelo reflexo da tela. Ele permanecia imóvel, olhando fixamente pela janela, como se contemplasse o caminho com nostalgia. Logo os passageiros começaram a encher o ônibus, e perdi a visão do homem. Como descia no ponto final, em frente à fábrica, tentei observar onde ele desceria, mas, ao chegar ao meu destino, percebi que ele já não estava mais no ônibus. Havia desaparecido. Passei o dia intrigada com aquilo. Não sabia explicar o motivo, mas aquele homem havia me chamado a atenção. Talvez por nunca tê-lo visto antes, ou por sua aparência tão distinta, ninguém naquele bairro se vestia assim, ainda mais tão cedo. A rotina seguiu, mas agora, todos os dias, o homem estava lá. No mesmo banco, com as mesmas roupas, na mesma posição. Tinha vontade de cumprimentá-lo, mas ele jamais virava o rosto. Sentei, certa manhã, no banco à sua frente, decidida a descobrir onde ele descia. Finalmente o vi desembarcar, 2 pontos antes do meu, perto de um grande cemitério da região. Fiquei aliviada, ao menos agora sabia que ele descia do ônibus. Minhas colegas de trabalho já conheciam a história do passageiro elegante. Pediam para eu descrever seu rosto, mas eu nunca o havia visto de frente. Ele nunca me olhava. Era como se eu fosse invisível. Após muita insistência delas, resolvi fotografá-lo. Planejei tudo, me sentaria à sua frente e fingiria tirar uma selfie. Ele apareceria na imagem, com certeza. No dia seguinte, às 4:30 da manhã, desci a rua determinada. Entrei no ônibus, cumprimentei o motorista e lá estava ele. Sentei, ergui o celular e tirei várias fotos. Mas ele sequer reagiu.
Frustrada, guardei o aparelho e puxei conversa com a moça ao lado. Pensei em comentar sobre ele, mas temi que escutasse. Durante o dia, mal podia esperar para ver as fotos. Na hora do almoço, as garotas me cercaram, ansiosas. Abri a galeria, certa de que mostraria o homem. Mas, só havia eu nas imagens. Ele não aparecia em nenhuma foto. Fiquei em choque. Como aquilo era possível? Eu sabia que ele estava ali. Tirara pelo menos 10 fotos. As meninas acharam que eu estava mentindo e ficaram bravas. Mas eu não tinha explicação. Jurei que tentaria de novo. Naquela noite, mal consegui dormir. Na manhã seguinte, entrei no ônibus decidida, sentaria ao lado dele. Talvez, se puxasse conversa, ele reagisse. Sentei. O perfume dele me envolveu, amadeirado, másculo, com um toque de cipreste. Conhecia aquele cheiro, mas não lembrava de onde. Respirei fundo. Bom dia. Nenhuma resposta. Insisti. Bom dia. Já faz tempo que pegamos o ônibus juntos. E nunca trocamos uma palavra. Silêncio. Me senti ignorada e voltei para meu banco habitual. Peguei o celular e, ao erguer os braços como se fosse tirar uma selfie, vi o rosto dele refletido na tela. Levei um susto. Era um rosto marcado. Havia cicatrizes profundas. Uma delas começava perto do olho esquerdo e ia até a boca, entortando-lhe o sorriso. Outra, no supercílio direito, deixava um buraco na sobrancelha. Havia mais uma abaixo do olho direito, que o deixava semicerrado. Apesar disso, seus olhos tinham uma paz, algo triste, profundo. Naquele instante, percebi, ele evitava ser visto. Talvez as cicatrizes o fizessem fugir dos olhares alheios. Guardei o celular. Não consegui fotografá-lo. Decidi que não iria trabalhar. Ia segui-lo. Desci junto com ele, disfarçadamente. Fui atrás, escondendo-me atrás de postes. Ele entrou no cemitério. Estranhei. Será que trabalhava lá? Coveiro? Não parecia. Suas roupas eram formais demais. Ele seguiu até o meio do cemitério. Olhei para trás por um instante, ao ouvir um barulho. Quando voltei os olhos para frente, ele havia sumido. Um arrepio percorreu minha espinha. O vento soprou forte, balançando as árvores. Um assovio aterrorizante preencheu o ar. Corri. Corri como nunca. O coração acelerado, a respiração curta. Ao chegar à fábrica, havia um tumulto. Pessoas com cartazes, protestando. Algumas usavam camisetas com fotos. Entrei com desculpas sobre o atraso, mas logo o supervisor apareceu, exigindo pressa. A explicação veio apenas na hora do almoço. Contei tudo às garotas, o cemitério, as cicatrizes, o desaparecimento. Elas se benzeram, juraram que era um fantasma. Eu relutava em acreditar, mas algo não se encaixava. Então, elas explicaram a manifestação. Há 10 anos, o ônibus 5410 perdeu o controle e invadiu a fábrica. Muitos passageiros morreram. A empresa não tinha alvará, e os funcionários ficaram presos no incêndio. Nunca houve indenização. Era o aniversário da tragédia. Um arrepio me percorreu. O ônibus que eu pegava todos os dias. O homem, ele poderia ter sido uma das vítimas. Precisava descobrir a verdade. Planejei segui-lo novamente. Pedi ao motorista que me deixasse descer pela porta da frente para não chamar atenção. Ele concordou. Depois de 1h30 dentro do ônibus, as portas abriram fazendo o habitual barulho e desci. Já conhecia o trajeto, sabia para onde aquele homem iria. Dessa vez, não tiraria os olhos dele por barulho nenhum. Eu ia descobrir se ele era real ou apenas um fantasma. Caminhei por entre os túmulos seguindo cada passo atentamente. Finalmente ele parou. Ajoelhou-se e começou a chorar compulsivamente. Podia-se ouvir à distância seus soluços. Aquilo me cortou o coração.
Aproximei-me devagar, dei a volta e fiquei atrás dele, um pouco distante. Fixei meus olhos na lápide. Por quem aquele homem chorava tanto? Meu corpo estremeceu. Era minha fotografia naquele túmulo? Eu estava morta e enterrada ali? Como? Todo o meu corpo começou a queimar, uma dor insuportável tomou conta de mim. Eu urrava como um animal, tal a dor que sentia. De repente tudo veio à minha mente. Ele e eu. Éramos marido e mulher, trabalhávamos na mesma fábrica. Saímos às 4:30 da manhã, pegamos o ônibus 5410 naquele dia fatídico, sentamos no último banco de mãos dadas, estávamos felizes e apaixonados. O motorista estava bêbado. Várias vezes meu marido havia chamado a atenção dele durante o caminho. O ônibus estava lotado. Ele não parou, entrou direto dentro da fábrica e explodiu. Meu marido foi lançado para longe, mas eu não consegui sair. Morri queimada dentro do ônibus, dentro da fábrica em que trabalhávamos. Ele sobreviveu. Eu sou o fantasma. Não ele. Desde então, ele vem ao cemitério todos os dias antes de entrar para o trabalho. Aquela roupa, aquele perfume. Era o que ele usava no dia do acidente. Nunca consegui descansar. Faço o mesmo trajeto há 10 anos. Encontro o motorista e todos os meus amigos mortos, tanto no ônibus quanto na fábrica. A diferença é que agora os vejo exatamente como estão, putrefatos, disformes e muito revoltados. Agora que sei de tudo, jamais deixarei o 5410 até levá-lo comigo. Embarcarei neste veículo dia após dia. Um acidente. Quem sabe o que uma alma que pena e queima de dor pode provocar? Até que eu descubra, minha morada será a linha 5410. Obrigado por assistir ao nosso canal. Vozes da Ibis, contos e mistérios te aguarda para a próxima história. E não se esqueça, o link para adquirir os livros da Ibis está na descrição do nosso canal. Até breve.